Eu fiquei 7 dias sem comer praticamente nada. Bom, eu já vim falar sobre jejum e para mim o jejum ele sempre foi algo com o objetivo apenas de emagrecer, né? Mas eu não imaginava o jejum como uma ferramenta de autoconhecimento e até mesmo de autocura, né? E há pouco tempo eu descobri isso, né? Eu descobri essa outra forma também de usar o jejum e para mim foi muito interessante, né? Porque assim a questão de emagrecer não me chama atenção porque eu já tenho um porte magro, né? Então emagrecer mais ainda para mim não me é interessante. Mas a questão de autoconhecimento, né, de usar o jejum para a gente se conhecer, conhecer melhor o nosso corpo, conhecer melhor a forma que a gente se alimenta, isso foi muito interessante para mim e ainda mais por saber também que ajuda muito na autocura do nosso corpo, né, que o nosso corpo ele se cura sozinho. Tanto o meu corpo quanto o seu corpo, né, o corpo de todos nós, ele tem esse poder, né, de se curar. Ele mesmo se cura. Então ele passa por um processo, né? As nossas células, elas mesmas se alimentam das coisas que estão no nosso corpo, né? Então assim, elas se alimentam de toxinas, né, que estão no nosso corpo, das gorduras, aquelas gorduras localizadas, né, que ficam ali em excesso. Então, todas essas coisas, elas fazem esse trabalho de limpeza, né? Então, a gente está sempre se autocurando. A questão aqui é que a gente está sempre também colocando em cima mais toxinas, mais alimentos em exagero. Então, esse trabalho ele fica em excesso, né, para as nossas células. E é por isso que o nosso corpo, ele, na maioria das vezes, não tem esse tempo de fazer essa autocura, porque ele está sempre ali preocupado com esses excessos, né? Então ele não tem esse tempo livre para focar em outra coisa, para focar em algo que seria mais benéfico ainda, né, para o nosso corpo. Então é por isso que muitas vezes o nosso corpo aí está sempre doente, tá com problemas de saúde e tudo mais. Agora, quanto ao jejum, o que ele tem a ver com esse processo de autocura? Quando a gente para de colocar alimento para dentro do nosso corpo, né, por um certo período, as nossas células, elas entendem que não vai ter mais alimento para elas comerem, né, externo. Então, elas vão ter que continuar fazendo o trabalho delas. Mas o que elas fazem? Elas falam assim, opa, não vão mandar mais alimento para a gente. Então, a gente vai ter que mudar o plano aqui. A gente vai ter que começar a se alimentar do que já tem aqui. Então, elas vão nas toxinas, elas vão naquelas gorduras localizadas e começam a se alimentar disso. Por isso que muita gente tem o objetivo de emagrecer com o jejum, porque o jejum ele passa por esse processo, nosso corpo passa por esse processo. As células se alimentam dessas gorduras e a pessoa automaticamente emagrece, né? Além também de regenerar o corpo, né? De tirar as toxinas, um verdadeiro detox, né? Porque as células comem tudo mesmo, tudo que não tiver legal no corpo, elas fazem esse processo de limpeza. Mas se você está vendo esse vídeo agora, né? E tem o intuito também de fazer o jejum, né? Algum tipo de jejum, é muito importante você saber aonde você quer chegar com isso, né? Com esse jejum. Qual o motivo, qual o propósito que você está querendo com isso. É muito importante porque é um processo bem complexo, né? É um processo realmente sério, né? Não é brincadeira. Então, assim, se você está querendo fazer isso porque você viu, porque você quer fazer igual ao outro por um motivo um pouco mais, né, superficial, eu indico que você repense, que você realmente saiba onde você quer chegar, né? O meu propósito, como eu falei, não era emagrecer. É uma coisa que é inevitável, né? Mas o meu objetivo realmente era de regeneração do meu corpo e também de conhecer melhor o meu corpo, né? Saber quais são as reais necessidades do meu corpo. E no meu caso, eu preferi fazer um jejum geral. Como assim? Jejum não só de alimentos, mas também de alimentos também, mas não alimentos sólidos, como comidas, né? Os alimentos que eu falo também são os alimentos que a gente consome pelos olhos, né? Os que a gente consome pelos ouvidos,
que são notícias, que são redes sociais, né? Tudo que entra através daqui e daqui, que a gente está consumindo. E se você não sabe, todas essas informações que a gente coloca pelos olhos, né, coloca para dentro pelos olhos, pelos ouvidos, também são informações que o nosso corpo tem que digerir depois. Assim como se fosse uma comida sólida que a gente coloca para dentro, o nosso corpo também digere emoções, pensamentos, né, tudo que a gente viu no dia, tudo que a gente escutou no dia, o nosso corpo também faz o serviço de digerir. Então é muito importante que, se for da sua possibilidade, você também faça o jejum também de informações, né? Até mesmo de estudos, né? Porque eu gosto muito de estudar. Eu não sou de ficar vendo besteira, né? Muita besteira. Eu não sou de ficar vendo tragédias, notícias assim que me colocam para baixo, né? Agora, estudos eu gosto muito, né? Eu estudo muito também através da internet. Porém, nesse período do meu jejum, eu preferi também parar um pouco com os estudos, porque também são informações que a gente acaba colocando excessivamente para dentro do corpo. E como o intuito era a regeneração, era o repouso, era a restauração do meu corpo, eu não queria colocar nem tantos alimentos sólidos mesmo, né, como comidas, e também não muitas informações. Então eu realmente tirei esses dias para relaxar, de verdade. Tá, mas o jejum, como eu falei, ele precisa ter um propósito, né? Ele precisa ter um objetivo e precisa ter uma preparação, né? Não é de qualquer jeito que se faz um jejum. É um processo muito sério, né? Que você vai ficar alguns dias sem comer, né? Ou sem comer nada, ou sem ficar praticamente com nada no seu corpo, né? Então, você precisa o seu corpo ele não pode sofrer esse impacto de uma vez, né? Porque assim, você tem uma alimentação diária, inclusive já por anos. Do nada, num outro dia, você resolve não colocar mais nada para dentro do seu corpo, ou praticamente mais nada. O seu corpo vai estranhar, né? O seu corpo vai reagir de uma forma. Isso é natural. Então é muito importante que você faça um preparo, que durante uns 3 dias antes, ou até mais, uma semana antes, você já vá diminuindo o ritmo da sua alimentação, vá comendo coisas mais leves, vá diminuindo o ritmo também da frequência que você come, porque aí o seu corpo ele já vai entendendo o que está prestes a acontecer, né, automaticamente, porque se em um dia você está comendo ali uma comida super pesada, no outro dia você para de comer, então fica pior a situação, né? Então, se for possível para você, vá diminuindo o ritmo, vá comendo coisas mais leves, né? E aí quando chegar no dia do jejum, agora não vou comer mais nada, ou vou ficar só na água, ou algo assim, aí o seu corpo ele não vai ter tanto aquele choque, né? No meu caso, eu decidi ficar só com água, né? Tomando só água, e se eu sentisse uma fome muito grande, eu comeria só algo muito leve, alguma frutinha, alguma coisa só para não ficar com aquela fome extrema, né? Mas caso eu sentisse fome, não era o intuito comer praticamente nada, o intuito era ficar mesmo só na água. E como eu falei, o jejum como ferramenta de autoconhecimento é muito poderoso, porque a gente realmente passa um tempo com a gente mesmo, né? E não tem como a gente se autoconhecer se distraindo, né? Saindo para rolê, vendo vídeos, vendo séries, vendo filmes, ficar vendo redes sociais, não tem como, porque a gente fica prestando só atenção no externo. E o que interessa para a gente é o interno, é como a gente está reagindo na vida, como a gente está sendo, como a gente está se colocando para fora aqui nesse mundo, né? Quais são os nossos comportamentos, os nossos sentimentos, pensamentos. E tem coisas que só a gente sabe, tem coisas que só você está com você mesmo. Não tem como outra pessoa entrar na sua cabeça, entrar dentro do seu sentir e falar assim, ó, você está com isso, isso e isso. Tem coisas que é você que tem que analisar. Não tem como outra pessoa fazer isso. É por isso que se chama autoconhecimento, conhecer a si mesmo, né? Então, remover essas distrações por alguns dias, para que você veja você mesmo, para que você se coloque na frente de você mesmo e veja o que você está fazendo com a sua vida, o que você está fazendo com o seu entorno. Porque se a gente for parar para ver, na maioria das vezes a gente sabe demais da vida do outro, principalmente hoje com rede social. A gente passa o dia inteiro olhando a vida dos outros, né? Olhando como que o outro faz, o que o outro faz, o que o outro está comendo, o que o outro está fazendo. Mas e a gente? A gente se esquece de olhar para a gente, né? E fica querendo ainda por cima ter a vida do outro, né? Fica querendo ser o outro, sendo que cada um é único aqui nesse planeta. Cada um tem um potencial único. Só você sabe fazer o que você sabe fazer, da forma que você sabe fazer.
assim também comigo, assim também com todas as outras pessoas. Então, a gente fica focando demais no outro e se esquece do nosso potencial, se esquece que a gente sabe fazer coisas que ninguém sabe fazer, né? E então eu te pergunto, por que tanto você quer ter a vida do outro? Por que tanto você quer ser o outro, né? O que você tem de bom para entregar? Você sabe disso? Talvez você não saiba porque você não se conhece ainda. Mas se você parar um pouquinho para se conhecer, você vai saber o tamanho do seu potencial e o quanto você tem a entregar aqui nesse mundo. Na maioria das vezes, o que a gente vê nas redes sociais e por aí também é, não é a realidade. Ou pelo menos não é a realidade total. Porque infelizmente, as vidas que são postadas ali, o estilo de vida, né, que é postado ali nas redes sociais, é, é só uma parte da vida daquela pessoa ou daquelas pessoas. Ninguém sabe, só quem sabe é a própria pessoa ou quem convive com essa pessoa, como ela realmente é quando ela vai deitar no travesseiro, né, da casa dela, quando ela realmente está ali fora das câmeras, né, fora das filmagens. Quem realmente é essa pessoa? Muitas vezes são pessoas muito deprimidas, são pessoas vazias, né, são pessoas que ali nas fotos, nas filmagens fazem caras e bocas tão felizes, né, naquele momento, mas pessoalmente a vida da pessoa não tá legal, a vida da pessoa tá um vazio total, a pessoa tá totalmente perdida e ela usa as câmeras, ela usa ali para poder se preencher, né, de algo que ela realmente não tem dentro dela. Então acaba sendo uma válvula de escape, acaba sendo algo que ela se preencha por ver as pessoas curtindo, gostando, comentando, né? Um mundo paralelo. É legal a gente postar nossa vida. Eu não sou muito de postar minha vida, né? Eu gosto de postar coisas que agreguem as outras pessoas. Mas cada um pensa de um jeito, né? E eu respeito. Mas assim, eu digo que assim tudo bem, né? Querer postar a vida e tudo, mas eu tô falando das pessoas que fazem isso querendo mostrar que está tudo bem, né? E quando na verdade não é bem assim. Mas enfim, a sua vida que está em jogo, né? Não fique tentando ser outra pessoa, sendo que tem um potencial imenso aí esperando por você, né? Então, cada um é único. Então, o jejum, ele serve como uma amostra de como você passa a maior parte do seu tempo estressando o seu corpo, né? Colocando informações excessivas, comidas fora de tempo, né? Sem o seu corpo estar precisando realmente daquela comida, informações excessivas e intoxicando o seu corpo, né? A todo momento. Então, o seu corpo faz um esforço grandioso para poder tirar todas essas toxinas, dissolver tudo isso que você está ingerindo, né? Sendo que ele poderia estar focando em outra coisa, curando a si mesmo, né? Então é muito importante o jejum também nesse aspecto. E eu digo para você, fome é diferente de vontade de comer. Eu aprendi isso com o jejum, porque quando a gente realmente está com fome, é porque o nosso corpo realmente precisa de algo para repor as energias, né? Precisa comer, precisa dormir. Agora, quando a gente está com vontade de comer, é diferente. Vontade de comer é quando o nosso corpo não tem fome, é quando a gente não precisa repor energia nenhuma, mas a gente vê, a gente olha aquela comida e fala, nossa, que comida gostosa. Ou então sente o cheiro e fala, nossa, que comida cheirosa. E pelo visual, pelo cheiro, a gente vai lá e come sem necessidade, né? É muito vendido isso nas propagandas de televisão, de outdoors por aí, que você passa sem fome nenhuma, olha aquela foto maravilhosa daquele lanche, daquela comida, e automaticamente sem fome você tem vontade de comer. Não é fome, é só vontade de comer. Então é aí que entra aquela parte dos excessos. Você não está com fome, mas pela sua vontade de comer, você coloca excessos para dentro do seu corpo e lá vai o seu corpo tentar dissolver tudo aquilo, sendo que ele poderia estar gastando esse tempo, essa energia para poder focar em outras partes, em outras funções, para poder até mesmo se autocurar. E muitas vezes a gente come também sem fome, apenas por vontade de comer, por estar muito ansioso, né? Por ter algum tipo de vazio aqui dentro que a gente acaba preenchendo, comendo, tentando preencher, na verdade, comendo, né? E isso também é muito prejudicial, né? E a gente acaba fazendo isso de forma automática, né? Muitas vezes são muitos traumas que a gente viveu, muitas vezes são muitas situações, preocupações excessivas
que acaba fazendo a gente falar assim, nossa, isso está muito forte dentro de mim, eu não estou sabendo lidar com esses conflitos e eu vou procurar algo para saciar isso, né? Para camuflar isso. Muitas vezes a gente vai lá, abre a geladeira sem fome, come, a gente passa ali perto de um biscoitinho, de um pão, de alguma coisa, qualquer coisa que seja, de uma pizza, vai lá e come sem fome. E muitas vezes sem perceber, achando que está comendo porque o corpo precisa e na verdade a gente está tentando preencher algum tipo de vazio, algum tipo de conflito que está dentro da gente mal resolvido, né? E tudo isso pode ser resolvido quando a gente realmente trata a raiz do problema, né? Quando a gente sabe, poxa, eu passei por um trauma na minha infância, poxa, eu passei por um trauma agora recentemente, são conflitos que eu não estou conseguindo resolver, são preocupações excessivas, seja lá o que for que esteja internamente, a gente tem que tratar essa raiz. Se precisar ressignificar, tem que ressignificar, porque senão a gente fica sempre tratando os sintomas, né? E nunca trata a real causa, né? Nunca sana realmente o verdadeiro problema. E a gente tem que realmente parar e se perguntar, né? E muitas vezes a gente não sabe de onde isso vem. Às vezes está no inconsciente, às vezes a gente não se lembra, né? Então a vida fica rodando ali no automático, né? O inconsciente fica controlando a nossa vida sem a gente saber o porquê. Então a gente passar a se perguntar: será que realmente eu preciso comer esse alimento agora? Será que realmente meu corpo está com fome? Porque a gente, na maioria das vezes, nunca para fazer isso, né? A gente simplesmente vai lá e faz. São os comportamentos compulsivos, né? Eu estou falando de comida, mas pode ser compra, né? Será que realmente eu preciso comprar isso aqui agora? Será que realmente eu preciso disso? Eu estou realmente precisando disso aqui em casa? Mas a gente vai lá e faz. Então, focando mais na comida, né? Será que realmente eu preciso disso? Meu corpo está com fome? Para um pouquinho, né? Senta ali, reflete, vê se sente realmente o seu corpo realmente está com fome. O nosso corpo, ele fala com a gente o tempo inteiro, né? Já faz um tempo que eu ouço o meu corpo e ouvir o meu corpo não é com os ouvidos aqui, né? É com o sentir. Ouvir é apenas uma forma de falar. Mas faz um tempo já que eu ouço o meu corpo. A minha alimentação ela já vem mudando já muito antes do jejum, né? Eu já deixei de comer muitos alimentos, não por seguir ninguém. Eu não me classifico em rótulo nenhum, né? As pessoas elas falam, ah, você é isso, você é aquilo. Não, eu sigo o meu corpo, eu sigo o que o meu corpo tem a dizer para mim. Então, às vezes eu como um alimento e não me faz muito bem, e eu vejo que esse alimento, se eu comer de novo, ele não me faz muito bem, eu já entendo que o meu corpo não quer mais esse alimento, né? Porque existe um alinhamento, né? Está tudo interligado, nossa mente, o nosso sentir, o nosso corpo, o nosso espiritual, eles trabalham em um alinhamento. Quando a gente começa a fazer uma reforma íntima, quando a gente começa a mudar nossos comportamentos para melhor, quando a gente começa a remover coisas que não nos servem mais, né, pensamentos, sentimentos, emoções, tudo começa a querer se alinhar também, corpo, mente, espírito, né? Então o corpo ele começa a querer também acompanhar essa evolução. Então assim, eu não penso mais daquela forma excessiva, eu não tenho mais aqueles maus comportamentos, né? Eu tirei aqueles sentimentos e emoções ruins, eu ressignifiquei um monte de coisa. O meu corpo automaticamente, como está tudo interligado, ele vai querer também essa mudança, ele vai querer também se sentir bem da mesma forma, né? Do mais sutil até o mais denso, que é aqui o nosso corpo físico. Então, automaticamente ele vai querer também não consumir mais coisas pesadas, mais coisas densas, né? Cada vez mais leve ele vai querer consumir. Então, eu fui fazendo essa reforma íntima minha, né, por total consciência do que eu estava fazendo e por que eu estava fazendo para ser uma pessoa melhor, e o meu corpo automaticamente foi rejeitando alguns tipos de alimento, né? E eu tô sempre, a partir daí, ouvindo o meu corpo. Então, com o jejum, você passa a ouvir ainda mais, né? Ainda mais. Se você já ouvia seu corpo, você vai passar a ouvir ainda mais. Se você não ouvia, você vai passar a ouvir, a dar mais atenção. Então, é muito importante que você ouça o que o seu corpo está falando, porque ele fala com você o tempo todo. E, inclusive, ele fala se ele realmente está com fome ou se ele não está com fome, né? E dormir, né, excessivamente também vem muito daí. Muitas vezes é por excesso de informações que a gente está colocando para dentro do nosso corpo, excesso de comida também que a gente está colocando para dentro do nosso corpo, porque como eu falei, o nosso corpo passa muito tempo processando tudo que é colocado para dentro dele. Então, se tem muita coisa para processar,
ele vai perder mais energia, ele vai ficar mais cansado. Então, automaticamente ele vai querer mais repouso, né? Então, a gente acaba passando mais tempo na cama porque o nosso corpo está ali se esforçando, querendo regeneração, querendo ficar em repouso, né? Agora, se a gente sabe exatamente o momento que o nosso corpo quer comida, então a gente não vai ficar colocando excessos para dentro dele, né? E aí ele vai ter mais tempo de regeneração. Automaticamente ele não vai querer ficar tanto tempo mais na cama, né? É claro que isso também depende muito do que a gente tem a trabalhar dentro da gente, né? Tem muitas coisas que a gente tem que tratar a causa, como eu falei, né? Se é algum trauma, se é algum tipo de coisa interna, para poder também parar com essa compulsão alimentar. Mas quando a gente para de colocar excessos para dentro do nosso corpo, o nosso corpo ele para também de querer ficar descansando mais do que o necessário. Então a autoobservação é o que vai te fazer sair desse modo automático que controla a sua vida, né? E vai te fazer melhores escolhas, né? Porque você vai estar consciente de si mesmo, você vai estar consciente das suas escolhas, do que você está escolhendo, né? Durante o seu dia a dia, o que você está comendo, o que você está fazendo, né? Quais são os seus comportamentos mais conscientemente. Bom, então eu escolhi ficar em jejum por 7 dias, né? O máximo que eu conseguisse. E eu relatei durante esses 7 dias partes principais, né, de sensações, de reflexões, né, eu anotei num caderno e agora eu vou falar, né, quais foram essas anotações para deixar aqui a minha experiência. Bom, então durante o jejum eu fiz um acompanhamento num canal do YouTube de uma pessoa que também estava fazendo esse jejum por 7 dias, né, e essa pessoa, né, é uma mulher, ela sempre de manhã, acho que praticamente quase todas as manhãs desses 7 dias, ela fazia exercícios de yoga e de meditação, né? E é muito bom para quem estava fazendo também, porque acompanhava junto com ela, no meu caso, né? Então, eu todas as manhãs, ou praticamente todas as manhãs, eu fiz o yoga e a meditação, né? Para quem não sabe o que é yoga, são exercícios para o corpo, né? Para trazer a mais saúde para o corpo, mais consciência para a gente, né? Para colocar a gente mais no momento presente também e mexer também na nossa saúde energética, né? Como um todo. Bom, então no primeiro dia, logo pela manhã, eu fiz o meu yoga, né? Fiz a minha meditação e logo nesse primeiro dia, porque assim, eu já tinha deixado de comer na noite anterior, né? Acho que à tarde, se não me engano, na parte da tarde anterior. E pela manhã desse primeiro dia, eu notei algo bem atípico, né? Porque eu estava lavando a louça, né? Era algum talher, alguma coisa assim. E eu percebi um barulho muito estranho, mas muito forte, né? Tava muito forte mesmo. E parecia como se fosse, sabe aquele barulho da fogueira na lenha? Mas não era bem fogo, barulho de fogo, era algo parecido com isso. E eu tava procurando e não achava de onde estava vindo esse barulho. E eu tava ali bem perto da pia, e não tinha nada pegando fogo ali, né? Então tava mexendo só com água e sabão. E aí eu fui seguindo com os ouvidos aquele barulho e eu percebi que aquele barulho estava vindo da espuma, né, da espuma do sabão que eu estava fazendo, que estava caindo na pia. E aí eu percebi que realmente era daquilo, só que estava muito forte, né, a minha audição ficou muito aguçada, né, muito aguçada mesmo. Isso no primeiro dia. Foi uma coisa assim bem atípica que eu achei legal de relatar aqui, né, mas eu não sei se teve a ver, né, com o jejum, porém é uma coisa que não costumava acontecer. No fim da tarde, né, desse primeiro dia, eu senti a necessidade de comer uma fruta e seguir o resto do dia apenas com água. Porque, assim, os primeiros 2 dias, eles são geralmente os mais desafiadores, né? Que são aqueles momentos que o corpo fala assim, poxa, de um dia para o outro você parou de colocar comida aqui dentro, e é o que eu falei, eu ainda fiz a preparação, né? Imagina quem não faz a preparação, né? Que vai diminuindo o ritmo até chegar o dia do jejum mesmo. Eu fiz essa preparação, mas mesmo assim, o meu corpo, ele realmente, eu senti muita fome, né? Então eu falei assim, deixa eu pegar só uma frutinha, uma coisa bem leve, para poder não, né, sair do ritmo. E aí continuei só com água no restante desse dia. Chegou a noite, antes de dormir, eu percebi que eu estava um pouco inquieto e aborrecido, né? Então, assim, acho que muito provavelmente por essa mudança repentina, né, na forma
por não alimentar mais o meu corpo, então, né, começa a ficar estressado, né, começa a ter uma mudança ali, tá, ter alguma coisa que tá errada, né, que o corpo julga como se estivesse errado. Bom, então seguindo com a rotina matinal, eu fiz meu yoga, né, e quando eu terminei, eu senti uma profunda vontade de ficar sentado de olhos fechados, que é a meditação, né, que a gente passa a prestar atenção no nosso interior, né, em tudo que se passa dentro da gente. E de repente, eu me peguei prestando atenção na minha respiração, que estava mais lenta e mais profunda, né? Ela estava mais longa. Então, assim, na correria do dia a dia, a gente nem presta atenção que a gente respira, e muito menos como está a nossa respiração, né? Então, quando eu sentei para fazer essa meditação, né, como de costume, eu já faço isso de costume, só que dessa vez a minha atenção ficou muito plena na minha respiração, né, e era muito forte, né, eu sentia muito forte o ar passando muito fortemente é, por aqui, né, por essas vias, e ficou realmente mais lenta e mais longa, né, essa respiração. E eu já não sentia mais fome nenhuma, né? Era como se o meu corpo estivesse entendendo que antigamente ele estava sentindo mais fome que o necessário, né? Pela demanda excessiva de informações que eu colocava para dentro dele diariamente, e ele tinha que repor tudo isso depois, né? E gastar toda essa energia comendo. Então assim também é o meu sono, né? O meu corpo entendeu que ele dormia um pouco a mais pelo fato de ter que repor tanta energia, né? Já que agora eu não estava mais consumindo tantas informações visuais e auditivas também, além da alimentação. E eu pude sentir também, né, nesse momento de meditação, claramente as pulsações do meu sangue, né, no meu corpo, quando ele era bombeado, só que eu sentia ele do lado esquerdo da minha cabeça, aqui, próximo ao meu ouvido esquerdo, né, então ficava pulsando aqui muito forte, e eu podia sentir assim, de uma forma que eu nunca senti antes, porque o nosso corpo ele trabalha direto, automaticamente a gente nem percebe, né? E eu pude sentir, né? É como se tivesse colocado um hiperfoco ali para eu poder sentir ali. Eu comecei a sentir aquela pulsação. Nesse segundo dia eu já não estava mais estressado, porque o meu corpo já estava lembrando como é funcionar no seu estado mais natural e tranquilo, né? Ele já estava começando a se adaptar, né? E então eu fiquei uns 20 minutos nesse estado contemplativo dessas minhas sensações, né? E quando eu levantei, me senti muito mais vivo, mais disposto, com mais energia, né? E sem sono nenhum e também sem fome nenhuma, já nesse segundo dia, tá? E parecia que eu havia me alimentado super bem e toda essa vitalidade veio desse início de desintoxicação do meu corpo, né? Então, assim, meu corpo no segundo dia, ele já com certeza já estava entrando em processo já de autoalimentação das toxinas, né? Então, parecia que eu tinha me alimentado já de um dia para o outro muito bem, eu não sentia mais fome. E com essa limpeza, né, do meu corpo, com essa remoção de distrações também, começaram a vir reflexões sobre mim, né, sobre a minha vida, sobre como eu estava agindo, né, de coisas que não me faziam muito bem, que não me serviam mais, né, como eu falo na maioria dos meus vídeos, né, se auto-observar, né, para ver o que realmente não nos serve mais. E todos nós temos sempre o que melhorar, né, sempre, e vamos passar essa vida inteira, né, sempre melhorando cada vez mais. Então a pergunta é, o quanto eu posso me melhorar enquanto eu estiver aqui, né? A pergunta não seria qual que é a linha final, qual que é a linha de chegada da minha melhora, mas não, o quanto eu posso me melhorar enquanto eu estiver aqui, essa é a pergunta. Bom, então, à tarde me deu uma dorzinha, né, em um dos meus joelhos, né, eu nunca tive dor nos joelhos, dor nas pernas, né, assim, nada de forma incomum, né, nada de forma que fosse, assim, crônico, né, que ficasse ali todo o tempo, todos os dias, nunca tive esse tipo de coisa, mas nesse segundo dia eu tive uma dorzinha, né, em um dos meus joelhos, nada demais assim, mas era uma coisa que não era comum, né, então eu acredito que esse desconforto ele tenha sido algum tipo de sinal que ali naquela região haviam toxinas acumuladas e que o corpo já estava trabalhando para a remoção daquelas toxinas. Então, talvez ele tenha mostrado através de uma dor para falar assim, ó, aqui está um acúmulo de toxinas, estou fazendo um trabalho de remoção. Então eu não me preocupei muito com isso, né, porque eu já estava começando a entender o processo, eu começo a entender também os sinais do corpo, e só para ajudar nesse processo de limpeza e purificação, eu fiz uma aplicação de Reiki ali, né, para quem não sabe o que é Reiki, é uma prática energética
que através de uma canalização, né, de uma energia universal, essa energia passa pelo meu corpo e ela é emanada pelas minhas mãos e direcionada para onde eu pretendo, né, ajustar ali o corpo, ajusta não só o corpo físico, mas também a mente, né, o emocional e o espiritual também. Então faz esse ajuste completo. Mas ali no caso, eu estava focando realmente para a parte física, né, do meu joelho, para poder ajudar nesse processo de ajuste ali daquela região. Então, né, essa dorzinha, ela ficou até o começo da noite, né? Eu passei a tarde e a noite sem fome nenhuma, né? Tomei só um pouco de água e fui dormir muito bem, né? No terceiro dia, como já era esperado, eu acordei muito cedo também, né? Sem vontade nenhuma de ficar na cama e com uma disposição ainda mais alta do que a do segundo dia. Eu saí para caminhar, peguei um sol, subi e desci ladeira e voltei como se eu tivesse me alimentado como de costume, né? Realmente eu não estava com fome. Depois disso tudo, eu reparei que o meu joelho não só não doía mais, como também estava mais forte do que já era, né? Parecia que eu tinha ganhado uma vitalidade aí no joelho ali, não só no joelho, mas no corpo como um todo, né? Mas focando ali, poxa, estava doendo, agora parece que o meu joelho ele se recuperou uns 10 anos, sabe? De vitalidade. E eu acredito mesmo que tenha sido por essa regeneração, né? Estava mostrando, ó, aqui está sendo regenerado, então realmente no outro dia estava muito melhor, assim como se não tivesse dor nenhuma do dia anterior. Então, esse processo que as células fazem de comerem a si próprias, né? Comerem as toxinas, elas transformam todas essas toxinas e gorduras localizadas em energia, né? E é por isso que durante o jejum a gente começa a se sentir mais vitalizado, né? Com mais energia, porque faz toda essa transformação de coisas ruins em coisas boas. Então eu passei o restante do dia super bem e sem fome, né? E dormi super bem também. No quarto dia, eu acordei bem cedo também, né? Naturalmente, sem despertador, e o corpo realmente pede vida. Ele pedia vida. O meu corpo ele pedia para ser colocado em uso da melhor forma, sabe? Com toda a vida que tinha ali nele, com toda aquela vitalidade, com toda aquela energia, com toda aquela disposição. Meu corpo não queria realmente ficar na cama. Ele queria que eu realmente colocasse ele em movimento, né? Então eu acordei sem fome nenhuma e com muita energia. Voltando a falar da perda de peso que acontece, que é natural nesse processo, não se assustem, porque realmente é aquele processo que as células comem todas aquelas gorduras localizadas e a gente perde um pouco de peso sim, tá? Mas para quem não está acostumado a se ver mais magro, não fique preocupado não. É um pouquinho desconfortável às vezes. E para quem quer também já perder o peso, também já é uma boa ajuda porque já aproveita, né? Mas para quem não tem esse intuito, não se preocupe. Então, assim, é muito de cada um, né? Eu tô falando da minha experiência, mas assim, nessa fase pode ser que você sinta algum mal-estar, né? E é normal, porque assim, alguma dor de cabeça, algum enjoo, né? Alguma tontura, porque realmente o corpo ele tá passando por um ajuste muito intenso, né? Já parou, já começa por parar de comer, praticamente nada. Então, vão sendo ajustadas coisas dentro dele, então dá algumas sensações assim podem ser presentes aí. Então, durante o dia, no começo da tarde, eu sentia muita paz, leveza e relaxamento, e meu corpo começou a pedir repouso, né? Também. Ele começou a pedir repouso. Então, eu sentia vontade de deitar no sofá, ouvindo um pouco de música xamânica, né? Que é um tipo de música que me coloca num estado ainda mais relaxado, né? Pela beleza dos sons, né? Porque são sons da natureza, né? Eu gosto muito desse tipo de música. E um tempo depois, ainda deitado, um dos meus gatos subiu em cima da minha barriga, né? E essa parte foi muito interessante. E como eu não acredito em acaso, né? Com certeza a minha gatinha ela subiu com o propósito de ajudar também nesse processo. Ainda mais nesse processo de purificação, né? Que meu corpo estava passando. Então eu vou colocar aqui a foto que eu consegui registrar, né? Vou colocar aqui agora a foto que eu consegui registrar desse momento da minha gatinha subindo na minha barriga. Já estava na minha barriga, né?
E assim, para quem não sabe, uma das funções dos felinos, né, dos gatinhos, é de transmutação de energia, né? Eles transmutam, eles transformam energia negativa em energia positiva, de pessoas, de ambientes, né? E muitas vezes eles, por caridade, eles pegam essa energia ruim para eles, né? E livram aquele lugar ou aquela pessoa daquela energia, né? Depende muito do merecimento da pessoa, né? É uma questão muito mais profunda, uma questão mais espiritual, mas eles também podem acabar transmutando essa energia, né? Pegar para eles e filtrar e emanar essa energia para outro lugar, um lugar mais adequado e livrar aquele local ou pessoa, né, de uma energia mais densa. E além também de virem ensinar a gente, né, o que realmente é o amor de verdade, o amor incondicional, né, aquele amor que não julga, aquele amor que não culpa, aquele amor que é puro e somente observa. Então, assim, eles são animais muito espirituais e muito queridos aqui na Terra, né? Então, se um gatinho quiser subir em cima de você, quiser ficar no seu colo, deixe, porque pode ser que ele esteja te ajudando em alguma coisa energética. É bem interessante, né? Às vezes ele só quer carinho mesmo, mas tem vezes que se você estiver atento, você pode perceber que ele realmente está fazendo algum trabalho energético em você. Bom, então continuando aqui, enquanto a minha gatinha estava deitada na minha barriga, eu sentia que o ronronar dela, que é aquela vibraçãozinha que eles ficam fazendo, aquele barulhinho, realmente ajudava a me purificar, né? Tava realmente, eu estava sentindo realmente algo energético, né? E não só físico, mas o energético também. Era como se realmente ela estivesse ajudando nesse processo de limpeza, né? De purificação. E um tempo depois ela saiu, né? Porque assim assim como eles sabem a hora de iniciar, eles também sabem a hora de finalizar, né? Quando eles veem que já deu ali, aí eles simplesmente pulam no seu colo e vão fazer as coisas dele. Bom, então eu continuei deitado, né? E sentindo todo aquele relaxamento. Logo eu comecei a sentir muito calor, né? Mas era muito calor mesmo. E não era aquele calor que vinha de fora, do sol, mas um calor que vinha de dentro de mim para fora. Eu consegui identificar claramente o que era calor do sol e o que era o calor do meu corpo, né? Um tempo depois eu comecei a suar, sentindo todo esse calor. Eu comecei a suar mesmo. E eu entendi que isso fazia parte do processo da limpeza também. Era como se o suor estivesse expulsando as toxinas do corpo, né? Então esse suor excessivo também não era comum. Eu não fico sentindo isso todos os dias, eu não sinto isso recorrentemente. Então isso para mim era algo novo também. Então eu entendi que era por causa do jejum. Então, naquele estado de contemplação e observação de mim mesmo, né, de tudo que estava acontecendo, do gatinho, das sensações no meu corpo, eu apenas deixei fluir todas as sensações e fiquei observando. E era muito agradável as sensações, porque eu sentia que as coisas ruins, desnecessárias, estavam saindo de mim. E nada melhor do que voltar a um estado natural de ser, né, um estado mais puro do nosso corpo de ser. Um tempo depois, ainda com a sensação de liberação das toxinas, eu resolvi escrever aqui nesse caderno o que eu estava sentindo, o que eu acabei de falar, né? Que foi o que eu acabei de falar aqui. E foi aí que o meu outro gato subiu em cima da mesa, né? E ficou passeando em cima do meu caderno, mordendo a minha mão, mordendo a minha caneta, né? De forma carinhosa, porque é uma forma que ele tem de pedir carinho para mim, quando ele quer chamar a atenção. Então eu registrei esse momento também, né? Dá uma olhadinha aí nesse vídeo que eu vou colocar agora. Tá me mordendo, chamando minha atenção. Tô aqui tentando escrever, ó, meu relato do dia de hoje. Subiu na mesa pra poder ficar roçando em mim, me acariciando, pedindo carinho e mordendo a caneta também. Né, filho? Então, beijo. Os gatos também, todos os animais, mas os gatos em especial, eles sentem quando a nossa energia está mais para cima, quando está mais elevada, né? Eles sentem quando está mais baixo, que é aí que eles geralmente vêm ajudar a gente. E eles sentem também quando está mais elevada, né? Então quando a gente está se purificando, eles sentem essa elevação também. Então eles gostam de estar próximo, eles se aproximam. Eles gostam de qualquer energia elevada. Quem não gosta, né, de uma energia de bem-estar?
Então esse é mais um sinal de que a purificação, né, a elevação da energia realmente está sendo feita, né? Olha ele ali, ó, desceu da mesa agora. Bonitinho. E, e eu ainda continuava sem fome nenhuma, né? Eu tomava bastante água, mas acredito que também era por aquele calor excessivo que estava, porque foi bem naquela semana de novembro, naquelas semanas, que ficava de 30 graus para cima todos os dias, né? Então, assim, eu estava tomando bastante água nesse dia, acredito também por causa disso. Passei o dia inteiro tranquilo, né? Repousando, dormi muito bem também. Beleza. Aí, no quinto dia, eu acordei bem cedo, né, como já era esperado, mas com a necessidade de bastante repouso, né, ainda mais do que do dia anterior, de ficar bem quietinho. Necessidade de guardar bastante energia e não me esforçar muito. Tomei bastante água pela manhã. À tarde me deu vontade de dormir, né? Pela primeira vez me deu vontade de dormir de tarde. Eu levantei no começo da noite e com muita nostalgia da comida, mas era muito claro para mim que era apenas uma vontade de comer, era apenas aquela saudade de sentir o prazer da comida, de sentir o gosto da comida. Não era fome, porque eu sabia identificar quando era fome. Era apenas aquela nostalgia, a minha mente, né? A minha mente querendo sentir o prazer da comida de novo. E eu senti um pouco de azia também, e acredito que tenha sido por estar muito tempo também sem comer praticamente nada, né? Então, para mim também foi super normal. Mas fora isso, eu passei o dia muito bem, né? No sexto e no sétimo dia, eu resumi os dois juntos porque não mudou praticamente nada de coisas específicas, né? Então, no sexto e sétimo dia, eu não via tanta diferença de um dia para o outro, né? Foram um pouco mais desafiadores, né? Assim como nos dois primeiros dias, os dois últimos dias também foram um pouquinho mais desafiadores do que os restantes. Eu senti um pouco de impaciência e me pareceu por estar chegando, né, o dia de eu voltar a comer. Então talvez a minha mente já estivesse raciocinando, olha, falta pouco tempo agora para eu voltar a comer, para sentir aquela sensação gostosa que eu gosto. Então talvez eu tivesse ficado um pouco impaciente por isso, né? Eu não vi outro motivo para poder ter ficado com essa impaciência. O meu corpo ainda não sentia fome, né? Mas a minha mente, bem acostumada a receber mimos, né, e informações gostosas, parecia estar em conflito, né, pelo que eu acabei de explicar aqui. E nesses últimos dias, eu senti meu corpo um pouco mais frágil, né? Eu senti, se eu fizesse algum esforço muito grande, eu já sentia, né? Ele pedia mais repouso. Então, foram essas as anotações principais, né? Nos dois últimos dias, eu senti o meu corpo um pouquinho mais frágil, pedindo um pouco mais de repouso. Não sentia fome, mas por algum processo que ele estava passando, ele pedia para ficar um pouco mais tranquilo. Bom, então agora eu vou passar as considerações finais, né? Vou passar o que eu tive de benefícios com todo esse jejum, né? Eu ainda estou sentindo os benefícios do jejum, né? Durante os dias, mas até agora aqui eu vou passar o que me agregou, né? Bom, como eu falei, as regras do jejum é você quem faz, né? Porque assim, o jejum é você ficar sem comer praticamente nada, mas a gente também tem que ver as nossas possibilidades, né? Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem uma limitação, né? Então, assim, o que que é bom? Veja o que que é bom para você. Como eu falei, eu programei 7 dias do meu jejum só com água. Porém, se eu sentisse alguma fome muito extrema, eu comeria algo muito leve, uma frutinha só, para passar ali e continuar o restante dos dias sem comer praticamente nada, o mínimo possível. Agora sim, se você sente uma necessidade muito forte, né, de fazer um ajuste aí, nas suas possibilidades, entende? Então você vê o que é melhor para você. E é claro que você não precisa fazer jejum por uma vida inteira, né? Ficar fazendo jejum, né? O jejum ele é interessante para você experimentar, né? Como uma ferramenta de autoconhecimento de si mesmo, né? Do seu corpo, porque quando você passa por um processo desse, você sai outra pessoa,
né? Outra pessoa com outra consciência, né? Você pode continuar fazendo as mesmas escolhas que você estava fazendo anteriormente que te eram prejudiciais. É uma escolha sua, mas a consciência que você vai ter com certeza vai ser outra, né? Então, passar por um jejum é interessante. Tem pessoas que fazem uma vez no ano, tem pessoas que fazem uma vez só e já, ali já ficam tranquilas, já modificam a vida ali, a forma de pensar, a forma de comer, a forma de agir, né? Tem pessoas que fazem 2 vezes no ano, mas o interessante aqui se você pretende fazer mais de uma vez, é você dar um intervalo maior de um para o outro, né? Para o seu corpo também não passar por esse processo tão intenso, tão próximo um período do outro. E uma coisa que eu falo aqui é: aprenda a ouvir seu corpo, né? Mais uma vez, porque o seu corpo ele é muito sábio, né? Ele é muito sábio mesmo. E nesse processo de jejum, se você realmente estiver focada, né? Não estiver se distraindo, né? Como eu falei, se você puder também fazer o jejum das informações, das distrações, se você estiver focado na maior parte do tempo em você mesmo, você vai ver é, realmente os momentos que o seu corpo precisa de comida e quando não precisa, né? Você vai ter essa consciência. Então, aprenda a ouvir seu corpo, né? Entenda o que ele realmente precisa, o que ele necessita. Agora, um aviso muito importante: se você quiser fazer algum tipo de jejum, veja direitinho se você não tem alguma necessidade especial, né? Se você, por exemplo, precisa comer algum tipo de alimento, não pode parar de comer esse alimento, ou se você toma algum tipo de remédio que interfere aí se você parar de comer ou se você come menos, porque isso pode prejudicar você. Então, se você tem alguma necessidade especial, consulte um especialista, consulte um médico, né? Converse com ele sobre o jejum e veja se você realmente tem a possibilidade de fazer isso, porque você pode estar colocando o seu corpo em perigo. Então não faça isso sem consultar tudo isso, né? Sem ver se você tem uma necessidade especial para poder fazer essa prática, né? Que é tão poderosa e tão intensa. Outra coisa muito importante também é quando você for fazer um jejum, você se abster também de trabalho, de informações excessivas, de exercícios excessivos, porque o intuito do jejum ele é de repouso, é de regeneração. Então, por exemplo, é muito interessante que você pegue para fazer esse jejum num tempo de férias, né, ou num tempo que você tenha uma extensão de folgas aí seguidas, planeje, né? Porque se você for fazer o jejum e você ao mesmo tempo tiver que fazer esforços físicos, fazer esforços mentais no trabalho, cobranças, é, sabe, ter que ficar raciocinando muito, entra aquela questão que eu falei, do corpo ter que ficar tendo que digerir todas essas informações, né? E você está fazendo um jejum para um repouso e ao mesmo tempo você está colocando mais peso para o seu corpo processar. Então é interessante que você tenha essa programação, que você esteja num período de maior leveza e tranquilidade, que você possa ficar realmente sossegado, né? Até mesmo se você for dirigir, né? Se você dirige, se você vai ao trabalho, dirige, algo assim, é interessante que você não se coloque em perigo, né? Nesse período. Bom, então como eu falei, os momentos mais desafiadores foram os 2 primeiros dias, né? Que foram os momentos que meu corpo percebeu que não ia entrar mais comida, né? Que tinha alguma coisa de diferente. Mas mal sabia ele que tudo isso ficaria ainda melhor, né? Depois que terminasse esse período. E nesse período todo, eu pude reparar o quanto a gente perde tempo, né? Dormindo mesmo, né? Na cama, passando tempo a mais na cama. Não no meu caso, mas assim, refletindo até sobre outras pessoas. Porque quando o nosso corpo está cheio de energia, ele quer levantar mais cedo, né? Ele não quer ficar perdendo tempo fazendo um tipo de coisa que não faz sentido para ele. Então, quanto tempo a gente perde na cama, quanto tempo a gente perde dormindo, né? Podendo fazer coisas que a gente fica procrastinando ou até mesmo estressado no dia a dia porque não tem tempo de fazer. Mas por que será que a gente não tem tempo de fazer? Muitas vezes é porque a gente passa tempo demais descansando, né? E por que a gente passa tempo demais descansando? Muitas vezes porque nosso corpo está lá perdendo tempo excessivo, processando tudo que a gente coloca para dentro em excesso também dentro dele. Então muitas vezes a gente não está vivendo, a gente está sobrevivendo, né? Viver é uma coisa, sobreviver é outra. Viver é a gente ver a beleza do dia, né? A maior parte do tempo possível, porque muitas vezes a gente acorda tarde e a gente
não, a gente perdeu toda a manhã, a gente perdeu tudo o que aquela manhã proporcionou, né, iria proporcionar para a gente. Num desses dias, acho que foi no dia que eu levantei às 5h20 da manhã, que eu relatei aqui, eu olhei pela janela, eu vi o céu, ele estava numa cor assim impressionante, né? Tava num tom escuro de roxo com rosa. Eu falei, nossa, que coisa linda, que coisa maravilhosa, né? E assim, eu não costumo acordar tão tarde, mas como eu acordei ainda mais cedo do que do que do que o de costume, né? Então eu pude ver essa beleza maravilhosa. Então a gente tem que começar a pensar em tudo isso, né? A gente perde muito tempo do nosso dia perdendo a beleza dele e também perdendo o tempo que a gente poderia estar colocando as nossas tarefas em prática. E quando a gente finaliza o jejum, que a gente volta a comer, como eu falei, o nosso corpo ele absorve tudo aquilo muito rápido, né? De forma muito rápida. Então se a gente perde um pouco de peso durante o processo do jejum, a gente também ganha muito rápido o peso quando a gente volta a comer. Né? Então, assim, como eu falei, se você tem o intuito de fazer o jejum também ou apenas para emagrecer, quando você iniciar a sua alimentação, tome cuidado com o que você vai comer. Né? Agora, se o seu intuito não é emagrecer, mas, assim, consequentemente tem esse emagrecimento, você vai perceber que quando você voltar a comer, já no primeiro dia você já vai ver a diferença no seu corpo, né? Então, ele absorve muito rápido e o seu peso ele retorna também de forma mais rápida. Né? A diferença é que você vai voltar com uma consciência diferente de como você come, de como você realmente deve comer, do que realmente seu corpo precisa. E é fazer aquela reflexão que eu falei. Será que eu realmente preciso disso agora? Será que eu estou comendo por fome? Será que eu estou comendo por prazer? Será que eu estou comendo para preencher alguma coisa? Será que eu estou comendo usando isso como uma válvula de escape? Né? Tem que fazer toda essa reflexão. Se você quer realmente uma transformação de você mesmo, você vai fazer essa reflexão, você vai fazer esse trabalho interno, né? E é constante, é uma auto-observação. Até que chega uma hora que você já se adaptou, você construiu novos caminhos neuronais né, no seu cérebro, que virou um novo hábito, né? Mas um hábito mais positivo, mais saudável. Então essa constância, né, é o manter, é o sustentar que vai fazer você mudar de vida, você melhorar a sua saúde. É muito importante também que você vá tomando consciência de se alimentar cada vez mais saudável, né? Porque, assim, depois de um jejum desse, você passa a entender quais são os momentos que o seu corpo realmente quer comer. Né? E se você der atenção para isso, você vai perceber que você vai passar a comer menos, porque o seu corpo ele não precisa de tanta energia assim, a menos que você também se alimente muito de estresse, de ansiedade, né? Então o seu corpo vai acabar pedindo mais comida, mas se você perceber que o seu corpo não quer comer a todo momento como você comia antes, então é importante também que você se alimente cada vez melhor para quando você se alimentar, o seu corpo tem os nutrientes necessários, né? Porque se você diminui o ritmo da alimentação, então é melhor que você coma ainda mais saudável. Aí você já vai repensando naqueles alimentos industrializados, né? Aquelas coisas mais que não fazem bem para o corpo. Outra coisa muito importante também é saber finalizar o jejum e iniciar a rotina novamente, né? Porque da mesma forma que a gente planeja o jejum e vai diminuindo o ritmo, a gente também tem que começar a reiniciar a nossa alimentação de forma também mais leve, né? Porque imagina, seu corpo acabou de passar por uma regeneração, né? Tá bem limpinho e inclusive começou a se adaptar a ficar esse tempo todo sem comer. Aí você vai e come já de início uma feijoada, come uma pizza. Aí não dá, né? Então ele vai sentir também esse impacto muito forte de reinício. Então o ideal é que você inicie com algo leve, da sua preferência, né? Exemplo, uma sopinha, legumes, saladas, esse tipo de coisa, né? Para o corpo não sentir esse impacto tão diretamente. E eu tenho certeza que esse jejum vai te fazer ver a sua vida de outra forma, né? A forma que você se alimenta, a forma que você está cuidando do seu corpo, porque esse corpo aqui, dentro dele, há seres também, que são as nossas células, e elas são vivas, né? Assim como a gente está vivo aqui, nesse planeta gigante, é como se o nosso corpo fosse o planeta delas. Então, elas são seres vivos que estão sendo alimentadas a todo tempo com os nossos pensamentos, com o nosso sentir, né? Com os nossos comportamentos, com o que a gente come, né? Realmente.
Então, o que a gente está fazendo com esses seres? Muitas vezes a gente está matando esses seres aos poucos, né? Todos os dias, com maus hábitos, com vícios, com um monte de coisa, com má alimentação, né? Com pensamentos ruins, com intenções ruins. Então, são seres vivos. Então, a gente começa a ter mais consciência do que a gente está fazendo com o nosso próprio corpo, do que a gente está fazendo com a gente mesmo, né? Como que a gente está cuidando desses seres que dependem tanto da gente, né? Para serem felizes, para serem saudáveis, né? Então, uma coisa está interligada na outra. Então, a gente começa a tomar consciência do que eu estou fazendo com a minha vida, do que eu estou fazendo com o meu próprio corpo, né? Você vai repensar também nos alimentos que você está colocando para dentro de você através dos seus olhos, do seu ouvido, né? Que tipo de música que eu estou ouvindo, que conteúdo que essas músicas estão me trazendo, né? Porque são alimentos para o meu corpo, para as minhas células. Que tipo de visualizações, que tipo de conteúdos também que eu estou vendo aí por aí na internet, de filmes, de séries, de notícias, né? São coisas que me deixam para cima, que me deixam feliz, ou são coisas que me deixam ainda mais angustiado, mais com medo, né? Tudo isso acaba com a nossa saúde, né? A gente acha que a nossa saúde só é interferida por comidas ruins, não. Todos esses outros alimentos que eu estou falando são de extrema importância também que estejam o mais saudáveis possível. Outro benefício do jejum também, que é uma coisa que eu tinha esquecido de falar, é o rejuvenescimento, né? Tem muitas pessoas que procuram fazer o jejum para ficarem mais jovens, porque como eu falei, o corpo ele passa por um processo de autocura, ele passa por um processo de regeneração, e tudo que é regenerado dentro dele se mostra do lado de fora, né? Então a gente acaba ficando mais jovem também, a gente acaba ficando com uma pele mais bonita, né? Os cabelos e tudo. Então tem muitas pessoas que procuram o jejum também para esse fim, né? Para poder estar mais saudável também na parte de fora, né? Na estética, né? Até mesmo assim, para não precisar também mexer tanto com a parte química, né? Que é oferecida aí também. Então, automaticamente, de uma forma natural, porém um pouquinho mais trabalhosa, mas né, o corpo também passa por todo esse processo de regeneração e traz também esse benefício, né? Da gente também ficar mais jovial, assim. E se você também puder fazer esse jejum de uma forma mais geral, assim como eu fiz também, né, se abstendo o máximo possível de informações, né, externas, para que você possa focar só em você, nas sensações do seu corpo, né, do que realmente o seu corpo quer, e também não só no seu corpo, mas também nos seus comportamentos. Eu espero que você possa ter uma transformação muito grande, né, para melhor na sua vida, porque é só assim, é só a gente prestando atenção na gente mesmo que a gente faz uma transformação profunda na gente. E ninguém mais pode fazer isso pela gente, né? É só a gente que pode fazer essa transformação, é só a gente que está com a gente mesmo 24 horas por dia, né? Tem facilitadores, né? Assim como tem o meu trabalho, eu mostro caminhos, eu oriento, mas assim, na hora de colocar a mão na massa mesmo, é a pessoa que vai fazer, não sou eu que vou fazer por ela, entende? Então essa é a melhor forma de uma transformação realmente significativa. E saiba que quanto mais você se trabalha, né, quanto mais você remove coisas que não te servem mais, né, tanto do lado externo quanto do seu interior também, mais o seu potencial fica maior, mais o seu poder de criatividade cresce, mais você descobre os dons que você tem aí dentro de você adormecido, né? Então, é uma das formas de você se conhecer, né? De você saber quem você realmente é. E mais uma vez, seja autorresponsável. Se você quer realmente fazer um jejum como esse, veja se você não precisa de alguma necessidade especial, faça uma consulta com um médico, tá? Não vá fazer de qualquer jeito, se prepare antes e depois também, tá? Tenha consciência disso e não se coloque em perigo. Lembre-se disso. Então, assim, o maior benefício desse jejum foi realmente trazer essa nova consciência, né, ainda maior da minha alimentação, do meu corpo, porque durante o processo, né, eu tive muitas reflexões sobre como eu estava me alimentando e depois também eu continuei tendo essas reflexões e tendo lembranças, inclusive, de coisas que eu comia que realmente, em algum, não em todos os momentos, mas em alguns momentos, não era necessário comer. Eu realmente não estava comendo porque eu estava com fome. Eu realmente comia, às vezes, por algum outro motivo, né? Muitas vezes, como eu expliquei, porque às vezes a comida está muito gostosa, às vezes a gente vê ali, é uma coisa muito atraente, e a gente acaba comendo sem fome, né? Eu lembro
que de manhã, automaticamente, eu sempre levantava e ia na padaria comprar os pães para comer, e muitas vezes eu não estava com vontade de comer aqueles pães, né? Muitas vezes eu poderia até comer algo mais leve. Eu comia por, talvez de uma forma automática, né? Porque ensinaram pra gente que a gente tem que tomar o café da manhã, que a gente tem que almoçar e jantar, no mínimo, né? Às vezes tem um lanchinho da tarde e tudo, mas muitas vezes o nosso corpo ele não está com fome. Muitas vezes a gente acorda e não está com fome de comer, né? Só que por terem ensinado isso pra gente, e isso ser passado de geração em geração, a gente acaba comendo. A gente vai lá na padaria, compra os pães, compra seja lá o que for, e come, né? Chega no almoço, às vezes a pessoa também não está com fome, mas ela, deu tal horário, deu meio-dia, sei lá, 1, 2 horas, preciso comer. E vai lá e come. Às vezes realmente estamos com fome, tá? Quando está realmente com fome, precisamos comer. Mas é isso que eu estou falando. É prestar atenção no corpo. Muitas vezes a gente come sem prestar atenção se o corpo realmente está com fome. A gente vai lá e faz no automático. Porque deu o horário, porque ensinaram pra gente que nesse horário tem que comer, ou porque a gente está ansioso demais, ou porque a gente está preocupado demais, né? Ou porque a gente quer descontar na comida ou em qualquer outra coisa. Então, entende? É, ter essa consciência e desconstruir, né? Porque o autoconhecimento ele é pura desconstrução. É desconstruir uma personalidade que não é nossa, que nos ensinaram, que a gente vivenciou e trouxe para a gente como se fosse algo nosso. Desconstruir tudo isso e ver o que realmente é nosso, o que realmente nos pertence, o que realmente nos beneficia. Isso é o autoconhecimento. Bom, toda essa experiência também nesses 7 dias também me trouxe o benefício da minha pia estar com menos louça para lavar, né? Eu até agradeço quando a pia está com bastante louça, porque realmente a gente teve que comer, né? Porque a gente teve que comer. Mas nesse caso, a gente tem que entender que nem sempre o nosso corpo quer comer, né? Então, brincadeiras à parte, foi um dos benefícios também. Bom, e com certeza você deve estar imaginando aí, se questionando como que foi o momento em que eu voltei a comer, né? Assim, eu confesso que foi um momento muito prazeroso, mais para minha mente, né, que está acostumada a comer, a sentir aquelas sensações, né? E assim, foi um momento muito bom, porque eu selecionei a dedo, né, o que eu iria voltar a comer, eu planejei tudo. Então eu selecionei uma sopinha assim, que foi uma mistura de sopa que a minha mãe sempre fez, né? E juntei com algo que eu agreguei também que eu queria. Então, assim, foi a primeira vez que eu fiz essa sopa dessa forma, e ficou uma sopa dos deuses, assim, ficou muito gostoso, né? Se você quiser, eu deixo até a receita aqui nos comentários. Se quiser, é só pedir que eu deixo a receita sem problema nenhum. Deixo fixado aqui. Mas foi um momento muito importante, assim, porque foi como se eu estivesse colocando a comida pela primeira vez no meu corpo. E eu pude sentir, de verdade, sem brincadeira, eu pude sentir a comida se espalhando, se movimentando, assim, pelo corpo, sabe? Foi magnífico, assim, foi um momento bem contemplativo também. E é muito importante a gente saber a forma que a gente se alimenta também, porque assim, ok, nosso corpo está com fome, mas como é que eu estou me alimentando? Eu estou me alimentando com o celular aqui na mão, eu estou comendo aqui a comida e prestando atenção em outra coisa, nem estou prestando atenção no que eu estou comendo, né? Eu não estou nem mastigando direito para poder engolir, eu tô sentindo a sensação, né? Muitas vezes o corpo está comendo, mas a mente ela está em outro lugar, focada em outro lugar. Ou está na televisão, ou está numa conversa, está conversando demais, inclusive. E quando você vê, você já comeu a comida, você nem sentiu, né? Você simplesmente colocou para dentro sem consciência nenhuma. Seu corpo fez isso de forma automática. Então isso é muito importante também. A gente se alimentar, saber a hora de se alimentar e saber o que está colocando para dentro do corpo e como está colocando isso para dentro do corpo. Porque muitas vezes a gente faz isso sem perceber. A gente está comendo, já pensando em outra tarefa, pensando em outra coisa, né? Muitas vezes já fazendo outra coisa, e isso faz um mal muito muito grande, é muito prejudicial para o nosso corpo, para a nossa mente, para a nossa saúde como um todo. No momento que eu estava comendo ali, prestando atenção em tudo, em todas as sensações, eu estava ali agradecendo muito pela comida. Eu sempre fui uma pessoa muito grata por tudo que eu tenho, né, pela comida, por tudo, mas eu estava sendo grato não só pela comida, né, não porque meu corpo estava assim com uma fome, né, porque assim,
é muito bom, é prazeroso comer uma comida gostosa, mas eu estava sendo muito grato por tudo, por todo o processo, né, por meu corpo estar mais regenerado, pela oportunidade desse conhecimento, pela oportunidade de ter passado por isso, né, com sucesso, e estar comendo uma comida mais saudável, com o meu corpo mais regenerado, né, regenerado. Eu não estava colocando qualquer coisa para dentro dele, eu estava colocando alimentos saudáveis de verdade. Então, assim, era como se meu corpo também estivesse agradecendo, obrigado por esse processo de limpeza e obrigado por voltar a se alimentar também de forma mais consciente, de forma mais saudável ainda, né? Não que eu me alimentasse de muita besteira antes, mas assim, o corpo agradecendo, né? Obrigado por tudo. Foi muito intenso também esse momento. Até porque também depois de passar por um processo de limpeza desse tão intenso, tão trabalhoso, né? Seria jogar o jejum no lixo, voltar a comer uma coisa não muito saudável, né? Muito pesada, né? Porque o corpo tá limpinho, tá tão leve, e aí a gente coloca algo que, né, joga o corpo no chão de novo, enche de toxinas, né? Então, realmente ser cada vez mais consciente, né? Uma vez ou outra, acaba comendo uma besteirinha, né? Às vezes a gente cai ali, levanta rapidinho, mas o importante é levantar rapidinho. Porque cair ali e ficar no chão, esse que é o maior problema, seja para qualquer coisa. E comer mais saudável, né? A partir do jejum, não só nos primeiros dias do jejum, mas a partir daí, né? Porque é tomar consciência de que a gente mesmo está se fazendo mal, né? A gente mesmo está colocando toxinas para dentro do nosso corpo, né? Então, ter essa consciência cada vez mais, se alimentar cada vez melhor, até porque é a nossa saúde, é a sua saúde que está em jogo. Então, depende de você. E aí você passa a ver que, nossa, é por isso que meu corpo ficava tão cansado. Muitas vezes eu não fazia nada direito, não trabalhava direito, ou não fazia esforço direito, mas eu me sentia cansado, me sentia tão indisposto, né? Queria tanto dormir exageradamente por tanto tempo. E você vê que era porque você estava colocando excessos para dentro do seu corpo, né? Excessos de maneira geral, como eu já expliquei aqui. E esse corpo aqui é a nossa morada, né? Como eu falei, é a morada das nossas células, né? É o nosso templo, é o nosso veículo que nos foi emprestado para que a gente tenha essa experiência aqui nessa terra, né? Para que a gente viesse fazer o que a gente veio fazer. Então, a gente pensar que esse corpo ele foi entregue de uma maneira saudável para a gente, né? E você já parou para pensar em como que você vai devolver esse corpo? Em qual estado você vai devolver esse corpo, né? Você já parou para pensar nisso? Então você ainda pode ter tempo, né, de fazer essa mudança, você pode ainda ter tempo de fazer esses ajustes aí para poder viver de forma mais saudável e também quando chegar a hora de você entregar esse corpo, ele está num estado bem bacana e bem legal. E como eu falei, nosso corpo sempre está falando com a gente, né? E muitas vezes a gente só vai dar atenção para o que ele estava falando quando aparece uma doença, quando aparece uma dor muito grave, algo assim, porque o nosso corpo ele também fala através de sintomas, né? Como eu falei, alimentos que eu deixei de comer foram por causa de sintomas de mal-estar, né? E eu entendia isso como eu não quero mais isso para mim, meu corpo falando, eu não quero mais isso dentro de mim. Então, o nosso corpo, quando ele vai dando sinais, a gente não vai ouvindo, não vai agindo naqueles sinais, ele manifesta uma doença, ele manifesta algo mais grave. Então, o nosso corpo ele trabalha através de sintomas, ele vai dando avisos, vai avisando, vai avisando. Chega uma hora que ele fala, você não quer ouvir? Então tá bom, então segura essa doença aqui, segura essa situação aqui. Assim também acontece com a nossa realidade, tá? Situações que a gente não quer enxergar, ou que a gente quer ficar deixando para lá, chega uma hora que acontece algo muito grandioso de uma forma negativa e é a vida dando aquele sintoma grandão, falando assim, ó, você não quis olhar para isso todas as vezes que eu queria te mostrar, que eu quis te mostrar e que eu te mostrei, inclusive, agora segura essa bomba aí que caiu no seu colo. É assim que a vida funciona, né? Inclusive eu explico isso num vídeo que eu fiz anteriormente, que eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo também, que é como a nossa realidade realmente funciona, né? Se você tiver interesse, é muito interessante que você também tenha consciência disso, porque te coloca ainda mais em um estado de consciência de que você mesmo cria a sua realidade a todo momento, a todo segundo, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. É você mesmo quem está atraindo tudo o que acontece na sua vida. Situações boas, situações ruins, né? É tudo você. Então, quanto a comer também, com mais consciência, se observe a todo momento. Como eu falei,
cuidado com as distrações quando você estiver comendo, né? Preste atenção em como você tá se comportando enquanto você come, porque muitas vezes a gente come até com muita pressa, né, para poder, como eu falei, fazer outras coisas. E aí eu te pergunto, onde que você vai com tanta pressa assim? Muitas vezes eu entendo, às vezes tá no trabalho, tá corrido, tem pouco tempo para o almoço, quer terminar as tarefas, é muita cobrança, mas como é que você vai pagar as suas contas se você não estiver bem, né? Que conta que você vai pagar? Como que você vai se divertir? Como que você vai curtir com a sua família se você não estiver bem? Já parou para pensar nisso? A sua saúde sempre vem em primeiro lugar. Ah, mas no meu trabalho não dá, no meu o chefe, isso, aquilo. Tudo bem, eu entendo. Mas se isso estiver acontecendo com você, passe a repensar. Né? Eu sei que muitas vezes não é fácil fazer uma transição, né? Mudar de um emprego e tudo, mas entenda uma coisa, vai chegar uma hora que a sua saúde vai te cobrar, e a vida também, né? Então, nas suas possibilidades, já vai repensando, né? Se isso está acontecendo com você, se você não está se alimentando de forma saudável, vai repensando no que você já pode ir fazendo, porque pode chegar uma hora que pode ser tarde demais. Outra coisa também é quando a gente termina de comer e muitas vezes sem precisar a gente já quer comer mais. Muitas vezes a gente não precisa comer mais, né? Muitas vezes pode ser também pelo que eu falei, conflitos internos. Aí a gente vai e desconta na comida. Então tá sempre presente, sabe? Acabei de comer. Dá uns 10 minutinhos, 10, 15 minutinhos e espera. Vê se realmente seu corpo sente fome, né? Mas a gente não para fazer isso, né? São muitas distrações, é muita informação, é muita coisa bombardeando a gente, que a gente não tem tempo para isso, mas a gente precisa fazer isso, porque chega uma hora que realmente a saúde cobra. Então, assim, acabei de comer, vou esperar um pouquinho aqui, deixa eu ver se realmente meu corpo quer comer mais. Se você faz isso, você tem a plena consciência, né? Muitas vezes pode ser que ele queira comer mais, mas pode ser que não. Na maioria das vezes, não. Então, realmente passar a não agir tanto no automático, até que não haja mais no automático, porque a gente faz essas coisas no modo automático. E tudo isso serve também para todos os outros alimentos, né? No que você foca tanto no seu dia a dia? No que você está tanto focado? No que você tanto olha? O que você tanto consome aí nesse celular, nesse seu computador, no seu dia a dia, nos seus olhares? O que você tanto consome pelos seus ouvidos? Né? Tem que focar nisso também, tem que prestar atenção nisso também. Isso também é direcionado diretamente à sua saúde, né? Eu não me canso de falar aqui nos meus vídeos, cuide da sua mente, cuide das suas emoções, cuide dos seus comportamentos, né? Automaticamente você vai estar cuidando do seu espiritual também. Então, é uma atenção plena. Cuide das suas palavras também. O que você está falando para si mesmo e para os outros durante todo o seu dia? Né? O que você tem falado? Você tem prestado atenção no que você está falando? Né? São coisas construtivas ou você está diminuindo as pessoas ou você está se diminuindo? Né? Tudo que você fala, quem ouve primeiro é você, né? Vem primeiro para você para depois a outra pessoa ouvir. Em questão assim de, sei lá, milésimos talvez. Tudo que a gente fala, quem ouve primeiro é a gente, passa primeiro por aqui. Então, você já pensou que você pode estar se beneficiando ou estar fazendo mal a si mesmo pelo que você fala? E nos dias que eu estava no jejum, eu já tinha plena consciência do que era fome e do que era vontade de comer, né? Eu já sabia diferenciar, ainda mais depois que eu terminei o jejum, que eu voltei a comer, né? Hoje eu sinto, né? Se realmente meu corpo está com fome, né? E quando eu não estou com fome, mas eu passo por uma comida ali que está muito gostosa, está muito chamativa, eu realmente penso, agora eu estou tendo a plena consciência que o meu corpo não quer comer isso. A minha mente está apenas com vontade de comer, mas não está com fome. E eu sim posso escolher comer aquilo lá, mesmo assim, né? Mas é aquilo, eu já vou ter a plena consciência também de que são informações excessivas que o meu corpo vai precisar processar, né? E que de alguma forma eu vou ter que repor isso, dormindo mais, né? E tudo mais. Então, é estar consciente. O caminho para uma mudança de vida é estar consciente de tudo que a gente faz. E eu tenho muita gratidão também por todo esse processo que eu vivenciei, né? Eu tenho muita gratidão por tudo, por todos, né?
que participaram, direto ou indiretamente, desse, dessa jornada aí de autoconhecimento mais intensiva, né? A jornada de autoconhecimento, na verdade, ela é para a vida inteira, né? Mas eu digo desse processo do jejum. Eu sou muito grato pelo conhecimento, né? Pela oportunidade de ter o conhecimento dessa ferramenta tão poderosa, né? De autocura. E sou grato pelos meus gatos, né? Sou grato pelos alimentos que já estavam me esperando, né? Logo depois desse processo. Então, assim, tudo que contribuiu para toda essa minha melhora, né? Melhorar ainda mais, eu sou infinitamente grato, de verdade. E esse processo do jejum pode parecer desafiador, e mas saiba de uma coisa: quando você sabe aonde você quer chegar, né, com tudo isso, quando você sabe como você vai estar, ou como você almeja estar depois que tudo isso passar, você simplesmente vai, você só vai, sabe? Porque é um processo de disciplina, né, de foco e de determinação. Então, assim, você tem que saber onde você quer chegar, como eu falei no início desse vídeo. Qual o propósito que você está fazendo esse jejum? Né? O que você quer com ele? Então, se você sabe realmente o que você quer, por mais que você escorregue uma coisinha aqui, outra ali, né? Nem sempre vai ser perfeito. Mas você tem que ter consciência que na maior parte do tempo você fez tudo isso dar certo. Então, quando você sabe onde você quer chegar, você vai e você consegue. Tenha certeza disso, que você consegue. Então, se você quer uma real cura, se você quer uma melhor vida, né? Uma melhor saúde, eu digo para você: cuide de você e comece por você, né? E comece agora. Não espera chegar amanhã, não espera chegar o ano que vem, não espera chegar a data do seu aniversário, não espere nada disso, porque o amanhã ele depende do seu hoje. E amanhã, lembra que pode ser que ele não chegue. Quando você se cura de dentro para fora, aí é que você vê a real transformação e definitiva na sua vida, né? Porque tudo o que está aqui fora, como eu falei, são manifestações, é como se fosse um reflexo do que está aqui dentro de você. Então, se aqui dentro de você está tudo bagunçado, aqui também, né? Fica se manifestando fora de você para que você olhe os seus conflitos. Olha, ó, a vida mostra para você e fala assim, ó: tá vendo isso que está acontecendo fora de você? Tá vendo essa doença que está no seu corpo? Tá vendo essa situação conflituosa? Tá tudo dentro de você. Resolve isso daqui dentro de você que você vai ver fora de você também automaticamente se transformando. É assim que a vida funciona. É claro que todo esse movimento de transformação, né, de autoobservação não é fácil, né? Mas é uma coisa que eu digo que é necessária, porque não existe fórmula mágica, tá? O trabalho realmente ele é interior, ele é um trabalho de você com você mesmo, mas existem ferramentas, existem pessoas que podem ajudar a facilitar esse trabalho, né? E como eu já falo nos meus vídeos, o meu trabalho é um desses facilitadores, né? Através de práticas energéticas, né? De ressignificação do passado, né? De conflitos internos, liberação de bloqueios que estão travando a sua vida, eu consigo ajudar a abrir esse caminho para que você passe mais facilmente. Mas quem vai passar é sempre você. Quem vai colocar a mão na massa é sempre você. Eu simplesmente vou facilitar, eu vou orientar, eu vou te mostrar uma melhor visão, uma visão mais ampliada da sua vida, para que você possa resolver por si só, né? Quando você sair ali da consulta, você esteja mais esclarecido, mais esclarecida, né? E possa tomar as atitudes necessárias da sua vida. Então, se você quer essa ajuda, se você quer essa força, o meu contato eu deixei aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá? Aí você entra em contato comigo, me fala quais são as suas maiores dificuldades, né? Me esclarece aí e a gente já pode marcar a nossa primeira consulta para que a gente já dê andamento nessa transformação tão intensa e necessária que a sua vida precisa, né? Ela só está esperando que você dê o primeiro passo. E na descrição desse vídeo aqui eu também vou deixar o canal da querida Karen Canedo, que foi a pessoa que eu acompanhei durante todo o meu jejum, né? Que agregou muito, né? Ela também passou informações muito preciosas que ajudaram a entender o meu processo. E eu vou deixar aqui embaixo o canal dela. Se você também quiser iniciar o seu jejum, eu indico o canal dela, né? Para que você também possa acompanhar, se você gosta de meditação, se você gosta de yoga, ou até mesmo se você quer descobrir esse mundo, é uma ótima oportunidade para que você descubra tudo isso. E se você vai fazer o seu jejum também, se você também não sabia que é uma ferramenta de autoconhecimento, de autocura,
Deixa aqui nos comentários aqui embaixo também, comenta se você vai iniciar, comenta depois também, se você fizer passar pela sua experiência, volta aqui nesse vídeo, comenta aqui embaixo, fala pra gente aqui como é que foi, né? Como é que foi a sua experiência, o que que você passou, o que que agregou na sua vida. Eu vou ficar muito feliz em saber também que você deu um passo tão importante como esse na sua vida. Então é isso, boas experiências e seja consciente e responsável com você mesmo. Não se esqueça de avaliar tudo que precisa ser avaliado antes de começar a fazer um processo tão intenso, mas ao mesmo tempo tão transformador, né, positivamente como esse. Um grande abraço.